ouvindo, pode falar. É uma tarde muito bonita para a gente não aproveitar muito bem esta tarde. Quando nós vamos ao Evangelho, nós encontramos logo lá no início da introdução. A introdução do Evangelho é belíssima, ela é muito esclarecedora. Toda a codificação é muito rica. E nós encontramos aí uma informação, quando Kardec diz, vai se referir ao objetivo desta obra. Qual é o objetivo da codificação? Em um determinado trecho, Kardec vai dizer que a intenção e o Evangelho, segundo o Espiritismo, não é trazer a discussão de assuntos que sejam polêmicos, que o objetivo é ater-se naquilo que vai ser fundamental para todas as criaturas da humanidade, para todas as religiões, para todos os credos, que são os ensinos morais de Cristo. Então, Kardec diz que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem por base os ensinos morais, aquilo que é atemporal, aquilo que é, vamos dizer, não tem espaço, que é para todas as nossas encarnações. Nós vamos passar muitas e muitas encarnações trazendo os ensinos morais de Cristo, e a cada encarnação encontrando um sabor diferente naquilo que nós visitamos sempre. E Kardec, em um determinado trecho, só nessa introdução, diz assim: é terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Os ensinos morais, eles são terreno onde todos os cultos podem reunir-se. E Kardec, com essa visão que extrapola os tempos, ele mostra que nenhuma religião pode separar. A religião, ela é emanada do Pai Criador, então nenhuma religião ela pode separar. Todas as religiões, elas vão nos unir, porque a base é Deus, a essência de Jesus. Ele fala, é terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças. Que são exatamente os ensinos morais. Depois ele diz que quem se atém nos ensinos morais percebe que os ensinos morais exigem de cada um a reforma de si mesmo. Que a base dos ensinos morais, a base é a reforma de si mesmo. E aí Kardec traz para nós aquilo que nós vamos encontrar em obras assim, de Joana de Ângeles, vamos encontrar em Hamed, que a chave da nossa transformação é esse diálogo interior com a nossa essência. Se nós não fizermos esse diálogo, se nós não tivermos essa amorosidade com a nossa essência divina, nós não caminhamos. Aí nós vamos lembrar daquela carta belíssima de Paulo, né, da Elite de Coríntios: vou queimar o meu corpo, vou doar tudo que eu tenho, vou fazer tudo. Mas se eu não faço essa viagem interior, se eu não me descubro, se eu não me desperto, todos os esforços, eles são infrutíferos. E nós vamos fazer a interpretação da parábola do bom samaritano partindo dessa ideia, dessa reforma, dessa viagem, desse socorro que nós precisamos oferecer a nós mesmos. E nós vamos ao capítulo 15. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E vamos encontrar então, logo ali no início, essa passagem do bom samaritano. Nós encontramos aqui na entrada dessa instituição, que ela fica num lugar tão bonito, né? Esse escolheu esse lugar tão inspirado, né? Em meio a gente conversando com a natureza, com a evangelização, que coisa mais assim divina. E nós encontramos lá narrado por Lucas, o trecho que diz:
Jericó, caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando o Senhor. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a um hospedeiro e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem desse homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Aí vamos trazer essa parábola do bom samaritano nessa necessidade de nós fazermos o socorro à nossa essência divina. O maior desafio que nós observamos em nós, que nós observamos naqueles com quem convivemos, familiares, colegas de trabalho, amigos, não é um problema externo, é? Porque o desafio ele sempre parte de quem? O desafio é sempre a forma como eu vejo. Então pensemos aqui nesse, um homem que descia de Jerusalém para Jericó. E Jesus ali, quando traz essa passagem, ele não define quem é esse homem, ele é um homem. Um homem pode ser qualquer um de nós, não importa o lugar, não importa o gênero. Então, um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Vamos entender que esse descer de Jerusalém para Jericó é exatamente essa possibilidade, porque Jerusalém representava para a época, Jerusalém era a metrópole, era o materialismo, era a exuberância, era o poder, era Jerusalém. E Jericó já seria uma cidade mais espiritualizada, até se nós nos lembrarmos de 2 passagens muito ricas que acontecem em Jericó. O cego Bartimeu, não é isso? O cego Bartimeu, ele é de Jericó. E é uma das passagens mais lindas. Mas em Jesus tudo é muito lindo, né? Tudo é muito lindo, tudo é além de lindo. E Zaqueu também era de onde? De Jericó. Zaqueu era de Jericó. Então vamos pensar, vamos representar esse homem descendo de Jerusalém para Jericó como sendo essa busca da espiritualidade profunda. Essa busca, nós saímos dessas percepções externas, desse foco naquilo que vem de fora, nas ilusões, nessas projeções exteriores. Eu não sou feliz porque minha mãe fez isso, eu não sou feliz porque quando eu era criança, tudo vindo de fora. Vamos sair do externo e vamos fazer esse mergulho para a nossa interioridade, onde estão adormecidas as nossas essências luminosas. Não é um percurso. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, somos convidados a essa viagem. É a viagem a que ninguém pode fugir. É a grande fatalidade da vida, é que em algum momento nós temos que fazer esse percurso de maneira mais atenta, mais profunda, mais delicada, porque nós ficamos muito ao redor de nós mesmos. Nós ficamos igual urubus, ficamos em torno da cabeça, mas essa viagem interior, ela é profundamente desafiadora. Viajar para o meu eu, começar a enxergar, começar a interpretar cada situação, não pelo que o outro me fez, mas por aquilo que eu posso fazer para tornar a situação diferente e melhor. Nós conversávamos com 2 jovens, e as 2 jovens, elas expuseram, claro, a
família muito desafiadora. E aí, quando elas trouxeram aquelas narrativas do que acontecia, de como é que era a família, então a gente fica assim, nossa, se ouve assim aquela história, a primeira coisa que a gente tem da vontade, assim, não tem jeito. Elas contaram com intensidade, eram situações desafiadoras, então não tem jeito. E enquanto elas iam falando, sempre que nós estamos conversando com alguém, nós estamos entrando em sintonia, nós vamos pedindo inspiração, nós vamos falando com os nossos amigos, com a luz sublime, e nós vamos falando. E o que nós temos para dizer para essas jovens? Elas trazem uma situação, quer dizer, o externo, a situação, é tudo tão caótico, e é caótico mesmo. Porque a realidade que elas traziam é caótica, mas tudo caótico, e a gente vai conversando, e a pergunta vem: e vocês não precisam referendar esse caótico? Vocês podem ser a diferença de luz, vocês podem ser o caminho que vai trazer a possibilidade de uma percepção diferente. A realidade é caótica. Então vamos trazer Jesus para essa realidade caótica. Vamos trazer a reflexão do Evangelho. Vamos trazer Jesus. Vamos trazer os seus ensinos. O que nós fazemos com o Evangelho de Jesus? Que essa é sempre a proposta de Jesus. Então um homem vem de Jerusalém e desce para Jericó. Assim com o que a gente vai vivenciando, é a viagem mais necessária que cada um precisa fazer, é descer para a sua Jericó. Se a gente não desce para a nossa Jericó, nós não vamos dar muitas braçadas. Mas sabe aquela coisa de dar muitas braçadas e não pescar nada? Aí eu fiz isso, fiz aquilo, mas e aí? O que de concreto você traz? Pouca coisa. Porque esforço que não é um esforço que tem um direcionamento, uma fundamentação. Então o homem descia de Jericó de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões. Toda vez que alguém se propõe a fazer esse percurso de Jerusalém, ele cai em poder de ladrões. Os ladrões são externos. Os ladrões são internos. Vamos pensar, que ladrões podem ser esses? Que ladrões podem ser esses? A gente tem ladrão dentro da gente? É verdade, nós temos ladrões dentro de nós. Quem são esses ladrões? Porque toda vez que nós nos propomos a fazer essa transformação, nós temos que lidar com os nossos desafios interiores. Quando alguém se propõe a dizer, vou começar a fazer o Evangelho, eu tenho uma proposta. Começar a fazer o Evangelho no lar. O pessoal ouve, alguém falou de uma maneira tão consistente do valor do Evangelho no lar. Eu vou fazer o Evangelho no lar. Aí no primeiro dia, ela diz assim, mas eu comecei a fazer o Evangelho no lar, tocaram a campainha naquela hora. Mas naquele dia, exatamente, alguém me ligou porque eu tinha que ir fazer, Mas esses obstáculos, eles vêm de fora, mas eles vão testar algo interior em nós. Por quê? Porque quando nós estivermos resolutos que nós não vamos mais nos deixar bandear para aquilo que é de fora, a gente vai dizer não. No início, quando alguém tenta interromper o Evangelho, a gente fica sem graça. Mas quando a gente tem essa certeza, a gente fala com toda a tranquilidade. Hoje eu não posso. Está aqui chamando o telefone. Pede para retornar depois. Chegou uma visita. Você se incomoda? Você espera um pouquinho? Nós vamos fazer o Evangelho. Você
todo. E a gente, vamos assim, vamos filtrar, vamos dizer assim que a gente vai gravar. Assim que a gente vai gravar o que nós falamos durante o dia todo. O que nós fomos falando? A gente grava. Aí chega ao final do dia, faz aquilo que Santo Agostinho nos orientou. Vamos escutar o que nós falamos o dia inteiro. O que nós falamos lá com os companheiros de trabalho, o que nós falamos lá na fila do banco, o que nós falamos lá no supermercado. Aí a gente passa, mas eu falei isso. Espreme e não sai nada. Não sai nada. Porque o mais necessário, esse contato, tangenciar a nossa essência de Deus, é o nosso desafio reencarnatório. E se nós não renovamos, precisa uma renovação diária. É um esforço diário, cotidiano. Se nós não fazemos essa renovação diariamente, nós repetimos sempre os mesmos erros, as mesmas coisas. E esses ladrões, eles são essas distrações que nós trazemos. São distrações. Eu queria tanto ter ido visitar um amigo que está doente, que está passando necessidade, mas eu não fui. E eu não fui. O que eu fiz de útil? Sei lá. O que você fez que você não foi? Se aquele meu amigo, meu companheiro, ele precisava de uma visita, mas eu não pude ir lá. Então são esses ladrões que nos assaltam. Não tenhamos dúvida. Eles nos assaltam. E por que eles nos assaltam? Porque a nossa mente, ela ainda está muito encharcada de hábitos de várias encarnações. Desta encarnação e de várias outras encarnações. Então, estar atento a esses ladrões, não corroborar aquele discurso pessimista, porque às vezes a gente corrobora o discurso pessimista. Nós estamos em um determinado lugar e alguém diz assim, a situação não tem jeito. Você viu o que aconteceu? Você viu o crime que aconteceu? Você viu aquela moça lá na casa? Você viu? Aí a pessoa te desfila. Aí a gente fala o quê? É verdade. A coisa está ruim. Não é assim que a gente fala? Às vezes a gente, não. Nós somos cristãos. Nós estudamos o Evangelho de Jesus. E Jesus nos assevera que o que vai vencer? É o bem e a luz. Então, o tempo todo, nós temos que estar vigilantes para não corroborar o discurso do pessimismo, da descrença, porque nós somos mensageiros do Evangelho de Deus. E nos cabe levar o quê? Não é florear a situação. Está desafiador, não é florear. Não, está tudo lindo, não. Mas é aquela proposta. Nesse mundo, a minha presença, no meu lar, é uma presença de esperança. Dentro do meu lar, para os meus familiares, eu represento uma presença de esperança. E a espiritualidade, ela chama. Eu lembro que uma vez eu estava num banco, calor, você estava assim de verão com vontade, o ar-condicionado não estava funcionando, os caixas todos tinham parado, então aquilo ficou o quê? Início de mês. Aquela entrada estava, o banco estava fervilhando, todo mundo nervoso. Eu vou falar com o Beltrano, e um fala, e outro fala, e aquele todo mundo, e eu também comecei a entrar naquela onda. Quando eu vi, eu também estava falando, é isso mesmo, que coisa horrível. Mas antes que eu falasse mais coisas, a espiritualidade, ela sempre nos socorre. Alguém bateu nas minhas costas, tocou nos meus ombros, me deu 2 batidinhas. Eu olhei para trás, eu nunca vi esse filho, nem mais gordo, nem mais magro. Não sei quem é. Eu olhei assim, eu fui buscando pela memória, será que eu conheço e eu não estou lembrando? E aquele insight de memória funciona rápido, mas quando vier ele assim, a senhora é do Joana Dark? Assim,
que eu fiz? Saí do banco e dei linha na pipa, vai comigo. Imagina se eu fico ali falando também, aí depois as pessoas vêm, elas vão lá, vem a gente na tribuna, falando, então, mas isso é o tempo todo, é uma vigilância, é uma renovação diária. Aí ele diz, aqui a parábola do bom samaritano, caiu o quico, despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando ser embora. A nossa mudança é muito desafiadora. Porque nós temos a Joana de Ângeles, vai falar isso em várias obras. No Joana d'Arc nós estudamos as obras de Joana de Ângeles há mais de 20 anos. Todos os sábados, às 18 horas, nós estamos estudando Joana de Ângeles. E ela fala que esse momento nosso é um momento de transição, mas uma transição interior, em que nós temos que abandonar aquele homem cristalizado, aqueles hábitos já muito ali enraizados dentro de nós, e temos que dar vida ao nosso eu crístico adormecido. Então, essa passagem, nós estamos diante de uma vivência que nós dominamos, porque nós dominamos o homem velho. Nós conhecemos o homem velho, nós temos segurança, mas o homem novo, ele ainda não está enraizado, ele está sendo construído. E essa construção, esse homem, ele ainda faz. Então, muitas vezes, nós vamos ter que lidar com as nossas próprias dificuldades. E ele fala deixando. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Nessas nossas incursões de aprendizado, nós temos a religião. Mas nós temos que ter assim, são diálogos, são renovações, são reflexões. O tempo todo nós temos que nos obrigar a refletir. Porque nós ainda trazemos muitos automatismos. Muitas coisas nossas funcionam no automatismo. Então nós temos que vencer esses automatismos. E a religião é uma área, ela ainda atua muito nos nossos automatismos. Nós vimos conversando com a Lucimar, com a Rosi, então nós estamos falando assim, de hábitos que eles são automatismos religiosos. Ter de batizar. Vou batizar. Vou batizar. E ela pergunta, mas vai batizar por quê? Você, Rosi, é católico? Se a pessoa vai batizar, pressupõe-se que ela seja o quê? Católica, que ela frequente a igreja, que ela vai... mas eu quero batizar o meu filho, eu quero batizar meu... tudo bem, mas você é católica? Não. Mas vai batizar por quê? Porque é o quê? É um automatismo cultural. Porque para quem é católico, para quem segue a simbologia do batismo, ela é muito profunda. Ela tem uma simbologia, ela tem um significado, ela tem um sentido para eles, mas para nós, não. Por quê? Porque nós já estudamos que não é aquele ritual que vai, vamos dizer assim, que vai ser distintivo para garantir que aquela criança vai viver sempre com os seus princípios em Deus. Vai ser? Nós sabemos que não. Quem dera que fosse assim tão simples. Aí eu batizei, vai viver em Deus. Vamos batizar-nos todos. Nós sabemos que na verdade esse batismo é um batismo de cada ato que tem que passar pela consciência, tem que passar pelos meus hábitos, que eu tenho que chancelar com as escolhas conscientes que eu faço. Mas nós trazemos muito ainda, às vezes, a religião no automatismo. O sacerdote passa, o que ele faz? Nada. A religião nas nossas vidas, ela serve de distintivo para nos fortalecer a fazer escolhas mais consistentes. A religião, ela serve para isso. A religião, ela é uma baliza
que me faz ter um direcionamento melhor? Ou a religião é apenas um hábito? Aí eu preciso ir ao centro, porque se no dia que eu não recebo o passo, eu fico tão esquisita. Eu fico esquisita, gente. Quando eu não recebo um passe, se eu não for ao centro, porque os espíritos vão castigar? Não, eu gosto de vir à casa espírita toda semana. Por quê? Porque a cada vez que eu vou lá, como me faz bem, porque às vezes eu já estou com aquelas minhas ideias meio fragilizadas, mas eu chego lá, eu sou convidada a fazer reflexões, eu repenso, eu revejo, eu modifico, eu reafirmo, eu renovo. Por isso eu busco as reuniões públicas, porque é uma oportunidade que eu tenho de renovar os propósitos que eu faço comigo. É assim que acontece. Às vezes a gente está naquele dia que a gente passa e aconteceu alguma coisa que nos deixou assim com mágoas, e a gente está com aquela ideia assim, mas eu estou magoada, eu não consigo digerir aquilo. E a gente vai à casa espírita e chega lá o assunto, mas a pessoa fala assim, e parecia que a palestra era para mim. Não é isso, né? Eu me lembro que agora recente, eu tenho muitas dificuldades para lidar com a minha mãe. Eu sei que eu tenho, mas antigamente eu não me entendi. Isso hoje eu entendo, são desafios. Minha mãe era uma mulher muito forte lá. Minha mãe não fala, você é uma mulher guerreira, ela passou pela guerra, ela é firme. Eu tenho dificuldades espirituais. Teve um dia que aquilo arranhou tanto, porque às vezes vai e arranha exatamente onde? Lá nas feridas mais profundas. Nós já trazemos aí vivências de muitas outras encarnações. E eu estava aquele dia, a coisa estava assim, doeu, estava sendo espetada. E aquilo realmente estava me incomodando. Aí eu saí do Joana d'Arc e eu fui a uma casa espírita, que eu sei que lá tem palestra nesse dia. Eu nunca vou lá. Não é hábito. Eu tenho outras outras Santa. Não tenho. Naquele dia eu resolvi ir a essa palestra, ir àquela casa. Quando eu cheguei lá, a companheira estava falando sobre honrar a vosso pai e a vossa mãe. Eu ainda escrevo, não dá nem. Eu falo para ele, não dá nem para dar uma folga. Eles vêm. Eu depois conversei, quem estava falando lá, a palestra era da minha muito querida. Foi um diálogo. Aquilo que você estava conversando comigo. Toda aquela coisa assim esquisita que estava aqui dentro, incomodando, espetando. Durante a palestra eu fui sentindo lindo de uma maneira tal. Eu saí dali completamente diferente. Então, essa é a função. Essa reflexão. Mas nós temos que ter assim, muito cuidado o tempo todo de nós não fazermos uma espécie de chantagem. Como é que é essa chantagem? A gente faz chantagem com ele. Tá vendo? Eu não vou buscar lá no céu. Se eu não meter lá, vou lá. Vou na evangelização. Não pode me acontecer isso. Eu não posso. Porque nós somos privilegiados. Somos privilegiados. Somos espíritas, não temos religião. Não. Nós somos privilegiados. Porque nós temos o conhecimento. Então, o valor disso é o conhecimento e isso vai nos iluminar para nós lidarmos com aquela situação com mais equilíbrio. A gente não passa, muitas vezes a gente tem que retroceder, tem que admitir, tem que aceitar. Então, a religião, ela tem uma função, iluminar a nossa consciência. E aí, mais por conta, que nós temos arquivos lá da Idade Média, temos arquivos, nós somos espíritos o quê? Milenares. Nós somos espíritos velhos. Às vezes a gente olha para aquela criança nos dá uma resposta, detestável.
espírito velho, não é assim que a gente fala? Se é o espírito velho que está aqui, ele nos olha, ele nos encara, ele nos fala. Nós somos espíritos milenares. Nós somos espíritos. A religião, a função da religião é nos ligar com Deus. E nós temos que fazer isso diariamente. Então, quando diariamente nós fazemos a nossa reflexão, nós entramos em sintonia com a nossa essência divina para dali ao forças. Senão nós vamos ter uma religião na hora difícil, a gente se afasta. Tem companheiros que na hora das dificuldades eles se afastam da religião. Exatamente o contrário, não é? Era a hora que nós deveríamos buscar mais, reforçar as nossas preces. O que a gente faz? Todos nós temos o hábito de orar. Nós sabemos que a prece não muda. Aí quando o chicote bate mais forte, o que a gente faz? Quando a gente leva mais chicotada, o que a gente faz? Reforça a prece, não reforça? Vocês não fazem isso? A gente faz isso. E muda, a coisa funciona. Está uma época mais assim, o chicote está batendo. Reforça a prece. Entra no secreto do teu quarto, conversa com Jesus, conversa com Maria, conversa com os espíritos luminares. Eles mandam a resposta. Muda a situação? Não, mas quem é que muda? A gente muda e começa a olhar diferente para a situação. Então, esse sacerdote, porque passa o sacerdote, passa o levita, nós temos acesso à religião, nós temos acesso ao conhecimento. O manancial da doutrina espírita é fabuloso. Nós temos aí um manancial na doutrina espírita. Vocês são apaixonados por Kardec? Eu sou apaixonada por Kardec. Que a gente tem de Allan Kardec, que nós temos de André Luiz, que nós temos. Não, Joana de Ângeles, tanta coisa maravilhosa. Mas esse conhecimento, ele não pode se transformar em letra morta. Se ele é letra morta, não adianta. Ele tem que se transformar. Se ele não vai se transformar de letra morta para letra viva, magicamente, vai? Não. A doutrina espírita, ela nos diz: a natureza não dá saltos. Eu não vou ter uma fé robusta da noite ao dia. Eu vou ter uma fé robusta sendo construída o quê? Dia a dia. É hoje um pouquinho. Eu estou regando essa fé todos os dias. Está lá no capítulo 19. É a fé raciocinada. É a fé construída. Eu rego essa fé todos os dias. Então o que eu faço com o conhecimento? O que eu faço com a religião? Eles passam pela minha vida. Eu estou lá caída. Eu estou mal. Mas esse conhecimento, ele me surge para iluminar. E aí nós temos que ter o hábito de refletir. Nós que somos ex-alunos, nós que somos matriculados na doutrina espírita, não nos cabe fazer mais determinados comentários. Não nos cabe. Podemos fazer, podemos, mas não nos cabe. Nós temos acesso ao que é de mais sublime, o mundo superior. Quando nós estamos acessando lá o Paulo e Estevão, nós estamos acessando bibliotecas que vêm das esferas mais puras. A gente está entrando em contato com o quê? Com a luz, com o amor. Nós estamos entrando em contato. Então, assim, é trazer a religião, é trazer o conhecimento para nos auxiliar a levantar de onde nós estamos caídos. Porque de uma determinada forma, tirando alguns irmãos que têm um pouquinho mais de conquistas, que já têm uma fé mais, assim, consistente, a maioria de nós ainda cabe
chega para construir a sua casa interior, a casa exterior. A maioria de nós está vendo. Um dia coloca uma janela e olha lá, outra janela caiu. Tem uns irmãos que a gente percebe, né? Eles já são mais consistentes, mas aquilo ali também é construção. Nós também chegaremos lá. Então, é a religião, é o estudo, é a reflexão, é vigiar a nossa língua, para que a nossa língua ela não seja mais portadora de mensagens anticristãs. É para que a nossa voz ela dissemine o bem, ela dissemine a esperança, a amorosidade, a acolhida. É muito. Aí continua. Aí ele continua, ele diz aqui, um levita, mais um samaritano. Quem é que passa primeiro? Quem é que passa primeiro? Sacerdote. Não faz? Quem passa depois? Levita. Também não faz? Ou seja, a religião não me ajudou. O conhecimento, ele não está me ajudando. Então, estou indo à casa espírita para quê? É lamentável que a gente chegue lá do outro lado, com todo esse conhecimento, e eles vão perguntar o que você fez com esse conhecimento. Mas quem é que passa em terceiro? Samaritano. Quem era o samaritano naquela cultura dos judeus? Quem era? Ele era o enjeitado, tá certo? Ele era o proscrito, ele era o rejeitado. Quer dizer, e aí tem toda uma parte histórica. Mas a gente vem até aqui, vem falando de doutrina, a gente vem, volta, conversa, troca ideias. É maravilhoso, é uma viagem maravilhosa. Porque o samaritano é aquele que não era aceito. E Jesus mostra que exatamente aquele proscrito, aquele não aceito, aquele considerado menor, ele é que vai o quê? Salvar. Vamos trazer isso para as nossas reflexões. Para nós fazermos a nossa transformação profunda, nós temos que dialogar com a nossa parte enjeitada. Se nós não fazermos esse, vamos dizer assim, se não estabelecemos uma ponte com a nossa parte sombra, com a nossa parte desprezada, com a nossa parte traumatizada, com a nossa parte lá adormecida no inconsciente, nós não vamos fazer a transformação profunda. Se nós continuamos a uma vida, às vezes nós passamos, não, eu não quero saber disso, eu ignoro, isso não existe. Se nós não fizermos uma ponte para esse nosso lado, que ao longo de milênios ele se colocou contra a nossa essência divina, ele vai permanecer lá adormecido. E ele vai nos incomodar. Porque a Joana Adiante lhe diz: o nosso inconsciente dita o que nós somos. Então, aquilo que eu trago na minha essência profunda, aquilo que está adormecido dentro de mim, aquilo que mora no meu interior, dita aquilo que eu sou. Então, eu preciso identificar fragilidades que eu tenho, onde é que estão as minhas dificuldades, aceitá-las, dialogar com elas, porque se nós não fazemos isso, André Luiz tem uma página que é História de Vida. Ele fala uma história de vida, e ele consegue narrar, esse poder do síntese, ele consegue narrar sobre uma história de vida em 2 páginas pequenas. Ele vai falar sobre 200 anos de um espírito. Nesses 200 anos, ele faz um espírito dormindo. 200 anos dormindo. Eu também me fiz essa pergunta, dormindo? Mas ele era dormindo um sono físico? Era o sono
pessoa não se renovou interiormente. Ela não fez esse diálogo com a sua essência. Nós temos muita dificuldade para aceitar o nosso lado puro. Temos. Ou aqui é um lugar muito bonito. Eu acho que isso também já facilita, sabe? Eu acho que eu vou vir para cá trabalhar. Tem vaga aqui na casa? Porque a gente tem uma dificuldade para. Eu vou chamar nenhum de lá, que a gente tem um lado puro. Eu não tenho. A maioria de nós tem, no nosso passado. Se nós não fizermos essa ponte lá com o samaritano, se nós não formos lá descobrir, aceitá-lo, para que ele saia desse nosso inconsciente, mas ele saia redimido. E o que André Luiz fala? Que esse eu, ele vem e volta, vem e volta, vem e volta, mas a gente não tem nem coragem de mexer com ele. Eu os creio, eu falar desse assunto, Deus me livre. Isso é coisa da sua cabeça. A gente não precisa falar com os outros, mas busca auxílio. E tem coisas que a gente fazia não dá conta. A gente não dá conta sozinha. Busca auxílio em quem está preparado para isso. Um terapeuta sério, um profissional sério, né? Mas nós merecemos esse cuidado. Porque senão a gente fica muito nessa superficialidade nossa, essa coisa assim maçante, chata, esgota, e a gente fica sempre ali, né? Sobrevivendo, o braço da água, porque a gente não acessa a nossa essência divina. Para acessar a essência divina, nós temos que transpor esse umbral das nossas experiências infelizes para fazer as pazes. Muitas vezes nós trazemos culpas. Nós temos muitas culpas. A maioria de nós trazemos muitas culpas. Culpas de outras vidas, culpas destas vidas. Lá numa determinada fase, né, fez alguma coisa, aquilo foi uma experiência densa, aquilo carrega, a gente às vezes está carregando aquilo, às vezes tem 30 anos, 40 anos, 50 anos. Aquela experiência foi uma experiência densa, foi uma experiência difícil, ela não foi digerida, ela está lá igual um pedregulho, e aquele pedregulho não me deixa avançar. Eu preciso, aos pouquinhos, vou buscar, mas senão a gente chega lá do outro lado. Por quê? Porque essas mazelas nos impedem de avançar. Muitas vezes o que nos impede, se a gente tem uma pedra, uma dorzinha, quando a gente dá uma martelada no dedo, foi só na pontinha do dedo. O que acontece? Aquela martelada do dedo. Dói, às vezes, 2 dias, mas ela fala, foi só na pontinha do dedo. Só na pontinha do dedo, não. Olívia, não, só na pontinha. Não foi no seu dedo, eu acho que eu fiz o brinco. Mas por quê? Porque situações não digeridas, situações não resolvidas, isso é com qualquer um de nós. São leis da vida, não tem exceção. Não, já estou mais livre, ótimo. Mas o que eu trago? Eu dou atenção ao meu samaritano. Tem uma passagem aqui muito linda que diz: mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem. Onde é que nós jazemos? Onde é que nós paramos no nosso processo evolutivo? Qual é a pedra que emperra o nosso progresso? Todos nós encarnamos para dar certo. Todo mundo encarna para dar certo, senão Deus não permitiria que nós encarnássemos. Nós encarnamos para dar certo, ok? Com toda certeza. Ok. Mas o que emperra? Por que eu dou um passo? Parece que eu dou um passo para frente e 2 para trás. Aí você encontra a pessoa, encontra 10
10 anos, aí outro daqui a 30 anos, você vai falar a mesma história. Eu tenho duas amigas portuguesas, são como duas irmãs. Elas me contam, a gente convive há mais de 40 anos. Eu também não admiro. Porque eu já tentei, às vezes, jogar no dedo vizinho, mas não é pensar. Né? Às vezes eu vou ali tangenciando, para ver, contam as mesmas histórias. As mesmas histórias. É pedreiro que está lá, a pessoa agarra naquela pedra e não desgarra da pedra e não vai embora e está lá e está. Larga a pedra. Mas para isso a gente tem que se dispor a aceitar. Eu tenho que ter essa compaixão comigo. Não uma compaixão conosco. Não pensemos que isso seja fácil. Bezerra de Menezes fala que não para. A gente tem que permitir que aquele pedregulho nasça. Que ele saia de nós, mas que ele saia bem, que a gente dialogue. Olha, você teve um valor, você me foi necessário, eu precisava aprender. Não é para lamentar, não, porque a gente, alguma coisa nós temos que aprender. Mas aprendeu, vamos embora. Então, nós precisamos ser atentos com os pedregulhos que nós trazemos. Aproximou-se dele, deitou, e vejamos, essa é uma passagem linda. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas veias. Deitou óleo e vinho nas veias. Ele viu as feridas, ele reconheceu. Então nós também precisamos reconhecer a nossa parte faz. Não é para a gente ficar expondo o nosso, não é nada disso. Tem muitas coisas que devem ficar conosco, para que nós possamos compartilhá-las com pessoas responsáveis, sérias, que verdadeiramente estejam em condições de nos auxiliar. Porque dependendo da pessoa, é bom nem falar, porque ela vai colocar o quê? Vai colocar mais lenha na fogueira. Não é bom nem falar. Mas deitou-lhe óleo e pensar. Esse verbo é muito bonito, porque ele é metafórico. E pode eu pensar no verbo de pensar e eu pensar no cuidar, no tratar. Então eu penso no que me aconteceu, eu penso nas minhas fragilidades, eu vou pensar, eu vou passar ali os remédios necessários para cicatrizar, para eu não carregar isso. Porque se está na nossa memória, é porque está em condições de ser tratado. É para ficar no subconsciente. Se é para ficar no subconsciente, vai ficar lá adormecido. Que a gente ainda não tem condições de lidar. Se vem à tona, são as leis da vida. São as leis perfeitas, invioláveis. Se veio à tona, é porque nós já podemos lidar com isso. Pensar, lidar e tratar. E termina essa passagem linda do Evangelho, dizendo que a gente vai para onde? Para onde é que vai o homem caído? Para uma hospedaria. E nós também somos levados todos os dias para uma hospedaria. Que hospedaria é essa? Nós somos o sono. Durante o sono nós podemos, se nós temos esse desejo sincero, nós somos tratados, nós somos cuidados, os benfeitores, a luz sublime, nós estamos imersos. Nós estamos imersos na luz divina, ok? Estamos imersos na luz divina? É sim? Sim. Mas não se firme, sim? Sim. Estamos imersos na luz divina? Sim. Estamos. Mas essa luz divina, ela não se acende magicamente. Nós precisamos o quê? quê? Apertar o clique para ela acender.
Nós vamos apertar esse brinco o quê? Com o nosso pensamento, com a nossa palavra, com a nossa ação. Quando o nosso desejo, ele é honesto, ele é íntegro, os benfeitores durante o sono, durante uma conversa, durante uma boa leitura, durante uma reflexão, durante um estudo, eles vão lá e acessam aquela ferida que precisa ser pensada, refletida e precisa ser pensada, tratada. Nós nunca estamos sozinhos, porque nós estamos imersos na luz divina. Sim. Estamos imersos na luz divina. Só que essa luz divina, ela corre o risco, todos os dias, de chegar até nós e passar despercebida, se nós não estivermos atentos para fazer o movimento de acender essa luz. Não tem a passagem ainda, essa coisa assim, tudo de Jesus é lindo, não é? É lindo demais. Se nós vamos conversar com Jesus sempre, a passagem da samaritana, lá do poço de Jacó, a samaritana, ela estava lá, pegava água, e Jesus fala para ela o quê? Se você continuar bebendo dessa água, você vai continuar o quê? Tendo sede, mas eu tenho uma água diferente. Então, nós vamos ali desenferrujando o nosso canal com a espiritualidade superior, para que nós possamos permitir que essa água divina ela possa vir até nós. É exercício que a gente faz de manhã, a gente comunga e confessa uma vez por ano. É um exercício que diário, é o pão nosso de cada dia, é a reflexão nossa de cada dia. Nós estamos falando para o Lucimar e para a Rosi que essas reflexões que nós temos compartilhado, nós vamos preparar uma palestra, nós geralmente pedimos inspiração. Tinha acabado de fazer a faxina, aquela vida de faxina, no futuro não vai ter faxina, não. Quem quiser lá assinar a lista de abaixo assinado, por favor, já estou passando a lista, tá? Que a gente tem que começar a pedir agora. O que é feito, aí eu fui descansar. Descansei, e a palestra veio exatamente do jeito que nós temos compartilhado. Ela veio para que nós pudéssemos dialogar com a nossa essência de vida. Nós agradecemos a atenção dos irmãos, das irmãs. Nós conversamos com o Frederico e pedimos licença para a Lucimar fazer um convite muito especial. Lucimar, podemos passar por ele. Boa tarde, doutor. Agradecendo esse acolhimento de Casa de Maria, hoje entrando, a gente sente essa atmosfera diferenciada. E nós temos um convite muito especial, isso que a Olivia falou nessa música, que nós estamos precisando nesse momento que nós estamos passando, toda essa cidade, né? Da coisa passando, e valendo-se, através do gesto do Papo Seu, nós fomos agraciados com 2 palestras na Semana Espírita, do dia 13 a 20 de julho. E nós conseguimos a presença do Adeilson Salles, que é um palestrante de São Paulo, escritor para o jovem, escreve principalmente para o jovem. Então ele veio fazer a palestra no dia 19
providenciar, né, material para essa divulgação. Levar os jovens, a cidade, a região é muito importante. Também foi um momento assim, muito delicado, muito grave. Então, quando nós temos a oportunidade de nos reunir. Oi? Quando nós temos oportunidade de nos reunir, que é aproximar da mão, são momentos que nós criamos esse grupo de vibrações de paz. Nós lembramos que quando o Paulo esteve na mesa, ele nos disse que aquela reunião, que foram muitas pessoas, foram centenas, que aquela reunião criou assim um momento, uma psicosfera, assim, de harmonia, de paz, que nós estamos vivenciando exatamente esse momento, a necessidade de criar, assim, de oportunizarmos esses espaços de paz, de harmonia, de nós nos congregarmos.